Em pauta, a recente lei do superendividamento. A Lei 14.181, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor para incluir regras de prevenção ao superendividamento dos consumidores, prevê audiências de negociação entre credor e devedor. A lei também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis. E a nova lei também proíbe, por exemplo, propagandas de empréstimos do tipo sem consulta ao SPC e obriga financeiras a informar o custo total do crédito. Para falar a respeito do assunto, eu converso agora com os advogados, Dr. Nelson Leiria e também o Dr. Pedro Cascais Neto. A partir de agora, então, na programação da Rádio CBN. Dr. Nelson, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da CBN. É uma alegria retornar a esse estúdio. A lei do superendividamento, na verdade, é uma lei que vem ser, digamos assim, uma ferramenta econômica, porque a economia acaba se baseando na figura do consumidor. A loja precisa do consumidor, a loja compra da indústria, a indústria precisa então da loja, o fornecedor de matéria-prima precisa da indústria, é toda uma grande cadeia, mas que parte do consumidor. Então nós precisamos ter um consumidor saudável. Esta lei vem tratar os consumidores que estão superendividados, aqueles que saíram do mercado consumidor. A lei principalmente evita a insolvência de pessoas, de famílias em dificuldades, através de uma reorganização econômica, uma reorganização financeira, pela conciliação entre credor e devedor, né, e com o auxílio do Poder Judiciário. Na verdade, se quer recuperar o consumidor para dar força à economia, Denise. Dr. Pedro Cascais Neto, e essa recuperação vai de fato acontecer agora com essa lei? O senhor está otimista? Essa é a proposta, mas vamos conseguir de fato realmente trazer esse alento para as pessoas, para esse super endividado no nosso país? Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da CBN. Eu tenho uma boa expectativa em relação a essa lei. Apesar dela ser bastante recente, ela entrou em vigor no dia 1º de julho deste ano, então nós não temos ainda experiências a serem citadas, jurisprudência a respeito da interpretação dessa lei, mas o espírito dela é muito positivo. Henry Ford dizia, nos idos da década de 60, quando iniciou um movimento de defesa dos consumidores nos Estados Unidos, de que a economia é uma corrente. E toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E o elo mais fraco da corrente econômica é o consumidor. Então ele, como um dos maiores industriais do mundo ao seu tempo, já entendia que uma economia só é forte, só é sustentável se o consumidor for protegido. Porque a proteção do consumidor implica na continuidade dos negócios e no fluxo econômico saudável. Quando nós temos um mercado como o brasileiro, que é tão volátil, tão suscetível a mudanças econômicas, a disputas políticas que sempre acabam afetando o mercado, e na lógica de que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e o lado mais fraco é sempre o consumidor, nós precisamos de mecanismos legais que protejam esse consumidor vulnerável. No caso, a lei do superendividamento traz ferramentas, mecanismos jurídicos para que o consumidor tão vulnerável possa ser protegido e possa livrar-se daquela condição de que o endividamento lhe proíba a própria subsistência familiar. Para poder entender bem quais seriam essas ferramentas, esses mecanismos, então, que agora estariam amparando esse consumidor que está super endividado, que ele não consegue mais colocar, digamos assim, uma saúde financeira na sua realidade diante dos gastos, das despesas, não consegue mais dormir tranquilo, né? Quais seriam esses mecanismos, essas ferramentas agora evidenciadas? Para isso, a lei atua em diversos enfoques. O primeiro deles se dá na principiologia consumerista. O que eu quero dizer com isso? Traduzindo para que todos entendam. Ele muda a interpretação do direito do consumidor, criando o conceito de proteção ao consumidor para que ele não seja uma pessoa superendividada, e de clareza e transparência a todos os contratos de crédito, de modo que a concessão de crédito
agora por uma imposição legal, obrigue as instituições financeiras a serem claras perante o consumidor de que o que ele está contratando, qual é o juro, qual é o custo efetivo total deste contrato, e de que a instituição financeira, ao conceder crédito, deva obrigatoriamente observar a capacidade de solvência e pagamento do consumidor. Então, aquela máxima que nós víamos de que os bancos muitas vezes vendiam crédito ao consumidor já sabendo que o consumidor não teria como pagar, tornando ele um refém perpétuo de que ele não consegue pagar, então ele precisa fazer uma nova operação para pagar a anterior, e aí faz uma nova para pagar aquela, num círculo vicioso em que o consumidor quase vendia a alma dele ao banco. Então a ideia dessa lei é criar um fim para esse mecanismo. E aí, além dessa questão principiológica, vem depois as questões práticas, né? Então, a forma de forçar essa negociação, seja ela de modo consensual, e se não conseguir de modo consensual, o próprio judiciário vai ter a ferramenta de obrigar o credor a negociar com o devedor. Doutor Nelson, isso o doutor Pedro mencionou sobre essa questão, realmente, às vezes o banco já sabendo que não seria saldado aquele valor final, mas o importante seria realmente assinar o contrato e depois faz uma nova dívida. Isso é muito verdadeiro e é muito real, e muitas pessoas que nos acompanham agora estão vivendo isso como uma realidade também do seu contexto familiar. Estão realmente com essa bola de neve presente já há muito tempo e não sabem por onde começar para tentar sanar de fato esse problema financeiro, né? Sim, Denise. Na verdade, a lei busca dar maior transparência, né? A lei tem esse aspecto, porque muitas vezes o consumidor, ao fazer um contrato de crédito com um banco, uma instituição financeira, ele sequer sabe quanto deve. Não é de forma clara apontados os juros, apontado os índices de atualização financeira, os encargos da dívida, as condições. Então, a lei quer que o consumidor saiba exatamente o que ele deve para não ser um superendividado, né? O que é o superendividado, Denise? O superendividado é aquela pessoa que, de boa fé, é importante a palavra boa fé, que vai proteger os consumidores de boa fé aqui, fique impossível, né? E fique impossível de pagar suas dívidas de consumo, as dívidas vencidas e as dívidas que vierem a vincendas, né? Sem comprometer o seu mínimo existencial. O que é um mínimo existencial? A lei fala, conforme a regulamentação, não está regulamentado. Então, o mercado está apontando, isso ainda será regulamentado, que é entre 30% e 35%. Ou seja, ninguém pode ter o comprometimento de sua renda maior que esses 30%, 35%, digamos que o mercado leva em limites a 40%, mas esse é o máximo que alguém pode dever. E por isso que a lei vem de forma, quando alguém chega a esse estado, nesse estágio, a lei vem possibilitar que o devedor, então, reúna, né, todos os seus credores e proponha um plano para pagar esses credores, e daí tem todo um procedimento dentro da esfera do Poder Judiciário, vai apresentar, o juiz vai fazer uma audiência de conciliação, os credores que não quiserem participar, digamos, desse plano de reorganização financeira, esses ficarão por último, só depois de pagar todas essas dívidas dos que fazem parte do plano, os outros credores vão poder entrar, limita a tempo, então vem recuperar o consumidor, o que é essencial. Doutor Pedro Cascais Neto, e o que pode ser renegociado? Tudo fazendo parte dessa dívida? Tem alguns itens que não poderiam ser enquadrados nessa lei do superendividamento? Sim, todos os créditos de consumo, todas as dívidas de consumo podem ser negociadas, exceto aquelas que tratem de garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural. Então, por exemplo, eu tenho um financiamento do meu carro. Essa eu não posso colocar dentro deste plano, a não ser que seja de modo consensual. O juiz não pode obrigar a permanência dos credores com garantia real
Por exemplo, eu financiei minha casa ou eu financiei o meu carro. Estes créditos, o juiz não pode obrigar o credor a participar deste plano. Pode, no entanto, o devedor buscar uma conciliação direta, mas não pode participar deste plano. Créditos fiscais, impostos também não entram. Por que isso? Impostos sempre podem ser negociados desde que exatamente de acordo com a lei. Então, por exemplo, eu estou devendo o IPTU da minha casa. Eu posso ir na prefeitura negociar? Desde que seja nos limites exatos da lei. Geralmente se tiram os juros, os demais valores. Exato. Então, mas aquele um programa de refis, algo né? do gênero. Né? Mas, salvo isso, eu não posso negociar tributos. Né? Por exemplo, a parte ordinária de parcelamento tributário é em 60 meses. Não pode ser 61, 60, é 60. Porque a lei diz que é 60. Ah, mas saiu um refis que diz que é 120. Mas aí é uma lei que institui o refis que durante um prazo eu posso fazer um refinanciamento da minha dívida tributária maior. A lei do superendividamento, ela não trata de dívidas fiscais, ela trata de dívidas de consumo. Por exemplo, eu estou devendo para uma loja, eu estou devendo para um cartão de crédito, eu estou devendo cheque especial, eu estou devendo água, luz, telefone, dívidas de consumo. Estas dívidas podem ser negociadas. Quais os limites que a lei impõe? A lei impõe que os pagamentos sejam feitos em até 5 anos e que o meu prazo de carência não seja superior a 180 dias. Então, a minha proposta de negociação pode ser eu começar a pagar daqui a 180 dias e terminar o pagamento em até 5 anos. A partir de quando? A partir da homologação deste plano. Então, não é a partir da minha proposta, é a partir do plano assinado, ratificado em juízo. A partir dali, eu tenho 5 anos para pagar e posso começar em até 180 dias. Neste plano, eu posso prever redução ou isenção de juro, de multa, de correção. Posso prever até mesmo a redução do capital nominal, ou seja, aquele valor de dívida, ele também pode ser diminuído. Então, tem uma série de mecanismos. E aí, por exemplo, o que o juiz pode fazer? Caso não haja acordo, todos os credores são convocados. O juiz convoca todos os credores. Os credores que participam, que vêm, eles vão participar dessa mesa de negociação. Os credores que não se fizerem presentes, eles vão ser forçados depois a aderir e só receberão depois que os credores que aderiram receberem. Então, é uma penalidade para aquele que não atender a essa convocação do Poder Judiciário. E mais, caso não haja acordo, o juiz instaurará o processo de superendividamento. E aí ele pode decidir por si ou nomear um administrador que auxilie ele no estudo de qual seria a melhor solução. Ele, por sentença, vai obrigar todos os credores, nos termos da decisão dele, do que seria melhor para solucionar este superendividamento. Dr. Nelson Hamilton Leiria, o senhor, como juiz aposentado, tem um conhecimento muito grande do Poder Judiciário e nós sempre ouvimos falar realmente na lentidão do Poder Judiciário brasileiro. São muitos processos, filas intermináveis e nesse momento agora, com a lei do superendividamento, o Poder Judiciário está preparado para mais essa responsabilidade também? A questão da lentidão do Poder Judiciário é em cima do volume exacerbado de processos. A lei do superendividamento vai passar por uma fase prévia, a fase de conciliação, que daí vai depender mais das partes que de qualquer coisa. Mas a grande verdade é que o judiciário ele tem dificuldades tremendas de, digamos, estar mais em dia. Né? Alguns ramos do judiciário mais que outros, mas a crise, digamos, pela excessiva demanda do Poder Judiciário continua. Né? Como essa lei dependerá de regulamentação, se tem a expectativa que algumas questões, talvez até a audiência de conciliação, vai ser delegada, talvez para os PROCONs, ou talvez para juízes leigos. Essa é uma expectativa que se tem, né, para melhor implementar a lei. Porque essa lei passa a ter interesse do credor e do devedor. Então, os dois têm interesse. O que deve, para, digamos assim, retornar ao mercado consumidor, né,
e ele, com a conciliação feita pela lei, vai sair dos órgãos de proteção, SPC, Serasa, tudo, ele vai ficar apto a consumir novamente, e as empresas, então, vão ter possibilidade de, mesmo com um tempo maior, receber suas dívidas. Então, uma união de esforços, eu acho que vai ser bem importante para solucionar essa questão, essa crise que se tem do Poder Judiciário Nacional, infelizmente. Doutor Pedro Cascais Neto, e será obrigatório, no primeiro momento, ter também o envolvimento do Poder Judiciário para negociação, para renegociação, para lidar agora com a lei do superendividamento? Tem que passar pelo Poder Judiciário, ou eu poderia diretamente no estabelecimento comercial e tentar fazer essa negociação através da lei do superendividamento? A lei nos traz uma sinalização e um alerta aos credores. Qual alerta? De que mais vale um mau acordo do que uma boa briga. Se o credor não quiser ser tolerante e admitir uma negociação direta com seu devedor, ele sabe que este devedor poderá buscar o judiciário e forçar essa negociação. Então, aquele empresário mais prudente, mais precavido, que faz conta, e eu gosto de dizer que empresário não é nem anjo nem vilão, ele faz conta. Então, o empresário, ao fazer conta, ele vai ver que talvez nessa negociação direta entre ele e o devedor dele seja muito mais vantajosa do que daqui a pouco isso ser levado ao judiciário, demorar para ser solucionado e vir uma solução vertical, ou seja, de cima para baixo, que não é aquela que ele pode consensualmente transigir com o seu devedor. Eu gostaria só de fazer um apontamento quanto a última fala do Dr. Nelson sobre o excesso de carga do Poder Judiciário e de que essa lei, se ela vai sobrecarregar ainda mais. A minha visão é o contrário, porque da mesma forma que a recuperação judicial de empresas, a lei do superendividamento não deixa de ser uma recuperação judicial para as pessoas físicas. O processo de recuperação judicial é um processo muito complexo, mas ele congrega vários interesses num único ato processual. Ou seja, ele traz uma solução mais efetiva, ele condensa diversos processos, inúmeros processos, numa única solução. Então, suponhamos que aquele superendividado tenha uma ação de um banco cobrando cartão de crédito, uma ação de outro banco cobrando cheque especial, de outro cobrando empréstimo pessoal, de uma loja executando uma prestação lá que ele comprou roupa e não pagou. Enfim, ele já tem vários processos. Estes vários processos também criam sobrecarga no Poder Judiciário. Então, ao trazermos todos estes credores num único processo, por mais que seja um processo mais complexo, a solução vai ser uma solução para vários atos. Então, a tendência é que este tipo de procedimento descongestione o Poder Judiciário e não o contrário. Esse processo, complicado ou não, ele deve ter um acompanhamento, por exemplo, de um advogado junto ao seu cliente, ali no caso o endividado, ou não é necessário? É necessário, até porque se nós pensarmos que as partes não têm capacidade postulatória própria, as pessoas não têm a possibilidade de acessar o judiciário sem a presença de um advogado, neste caso não é diferente. E por que isso? Se já é complexa uma causa de um único credor e o advogado comparecer em juízo sem um advogado que lhe assista e lhe proteja e lhe diga os seus direitos de maneira a que ele não seja vilipendiado pela parte contrária, quanto mais num processo coletivo que demanda uma pluralidade de interesses. Claro, será muito técnico, né, essa questão. Tem muito detalhe, talvez precisa apoio de economista, de repente de um contador, porque isso, na verdade, é um grande plano de recuperação da pessoa, do devedor. E a lei não prevê só isso, como eu mesmo coloquei na abertura da nossa entrevista, proibindo aqui, no caso, as propagandas e empréstimos do tipo sem consulta ao SPC, obrigando as financeiras a informar o custo total do crédito e, mais do que isso, a lei também criando instrumentos para conter abusos
na oferta de crédito a idosos e vulneráveis. Não cai dinheiro do céu e muitas pessoas acham que é tanta facilidade que acaba podendo simplesmente dar o seu aval, a sua canetada, o seu ok ali e quando se vê também está endividado, uma dívida interminável. Com certeza, Denise. Temos algumas palavras-chave nesta lei. Uma delas é o respeito à capacidade financeira do consumidor. O consumidor tem um limite, tem uma capacidade limite financeira e ela tem que ser respeitada. E a lei faz algumas proteções muito interessantes. O cartão de crédito sempre, com muita frequência, é uma dor de cabeça de diversos consumidores. Veja bem, hoje a lei proíbe que as empresas de cartão de crédito façam cobranças, executem cobranças de despesas do cartão de crédito contestadas pelo consumidor. Aparece algo no cartão de crédito que o consumidor tem dúvida e se ele notifica a empresa de cartão de crédito, esse valor ela não vai poder executar. Esse valor ela não pode, até ser resolvida essa questão de notificação. As empresas de crédito, por exemplo, têm obrigação de entregar cópias, minutas do contrato, né? São uma série de situações que visam proteger o consumidor. Por quê? O consumidor protegido, a própria empresa está protegida porque sabe que daquele consumidor, ele com aquela capacidade de pagamento, ele vai adquirir suas obrigações. Porque eu te digo com certeza absoluta, ninguém gosta de dever. Ninguém quer dever. A dívida, via de regra, claro, tem os casos de má-fé, mas fora isso, a dívida, via de regra, ela quer, o devedor quer pagar as suas dívidas, para ter uma vida com mais tranquilidade, para ter acesso, né, ao mercado de consumo, tudo mais. Então, a lei vê isso. Essas questões que tu colocastes, essas propagandas enganosas, existem hoje instituições financeiras, se você faz um crédito, você concorre a um automóvel. Então, de repente, eu vou ganhar um automóvel, eu vou tirar um crédito. E nem passo a régua, nem meço para verificar se eu tenho condição de pagar isso. É um descaso máximo. É um descaso máximo. Está terminando o nosso tempo, mas aqui tem rapidamente aqui a pergunta da nossa ouvinte, o que ela está vivendo. A Patrícia colocando o seguinte: eu tenho feito sucessivos empréstimos para pagar os juros do próprio empréstimo. Hoje só devo para uma cooperativa de crédito, mas me parece que no sistema da cooperativa é diferente dos bancos. Ela pergunta se é de fato diferente, se tem essa diferença entre o banco e uma cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito, na minha análise, porque não temos jurisprudência ainda, considerando que a lei é nova, o crédito tomado em cooperativa de crédito seguirá a mesma regra do crédito tomado em qualquer outra instituição. Se submeterá, portanto, à lei do superendividamento. Né? Então, ela vai poder questionar a Patrícia. Patrícia, agradeço a pergunta. Ela poderá sim questionar este crédito de superendividamento, seja diretamente com esta cooperativa, ou caso essa cooperativa não a atenda, levar esta demanda ao Poder Judiciário e forçar essa negociação. E o caso dela é o caso mais comum que nós vemos nos nossos consumidores. É o crédito sobre o crédito, sobre o crédito, sobre o crédito, numa venda de alma. É aquela condição de que a pessoa fica aprisionada à instituição financeira durante, às vezes, uma vida inteira. E até porque as pessoas que já estão superendividadas também não estão livres de infortúnios, de uma doença, de uma necessidade, de um desemprego, que a levam à necessidade de contratação de novos créditos, mas estão impedidas porque já estão vinculadas a outros contratos. Provavelmente, se ela fizer uma conta e se esses créditos são sucessivos, talvez ela já tenha pago o principal diversas vezes. Tempo estourado. Agradeço demais a presença de vocês conosco na programação da Rádio CBN. Dr. Nelson, muito bom dia. Bom dia a você, Denise. Bom dia aos ouvintes. É uma alegria estar aqui e Deus nos proteja. Dr. Pedro Cascais Neto, também muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Denise. Obrigado pela oportunidade. Desejo a todos aí que apliquem bem esta lei, que ela será muito positiva a todo o mercado. Agosto, mês dos advogados, e conosco então a presença do Dr. Nelson Hamilton Leiria e o Dr. Pedro Cascais Neto, e em pauta a recente lei do superendividamento.